glória, 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 glória ao nome do nosso Deus. Bom dia, queridos. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor, nosso Deus e do seu Filho glorioso Jesus Cristo. Amém? Como é que você levantou hoje pela manhã? Está disposto a entrar nessa glória, nesse território de vitória, de poder, de bênção que vem do Senhor? É preciso entrar na glória de Jesus o Redentor. É preciso entrar na fé, dando glórias ao Senhor. Esse é o estilo de vida, né? Como é que você acorda? Você já tem que acordar justificado e não pecador. Você tem que acordar justificado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez justo. Sabe o que significa a palavra justificado por Jesus? Significa como se você nunca tivesse pecado. Esse é um poder gloriosíssimo. Você acordar e falar assim: não conheci pecado, embora você tenha pecado muito, mas você agora pela fé entra na justiça do teu Redentor e ele detona a natureza do pecado e detona a ideia de pecado e detona a indignidade do pecado, para que você fale assim: Deus, graças te dou, porque apesar de tudo isso ter sido uma realidade na minha vida, todavia hoje já não é mais verdade, porque verdade não é a realidade. Então você entra na fé da verdade e não da realidade. Senhor, graças te dou, porque eu acordo justificado. Sou justo, eu não sou pecador. Eu não tenho natureza pecaminosa, porque o Senhor matou a minha natureza do pecado e de Adão. Eu tenho um resto de treinamento na carne, mas eu não sou nada disso mais. Eu sou justo, eu sou amado. Eu entro nessa glória de ter um Deus que me ama 100%, graças a Deus. Eu sou recebido, eu sou amado, eu sou aceito, eu tenho intimidade, eu sou bem-vindo. Eu sou bem-vindo nesse território, nessa glória, nesse achego a esse Deus que é meu Pai. É assim que você tem que acordar todo dia, com essa consciência de justiça e não consciência de indignidade. Entendeu? Hoje eu quero falar com vocês sobre o poder da alegria espiritual. O poder da alegria carismática. Uma alegria que não vem da carne, uma alegria que não vem da bebida, que não vem da comida, que não vem do prazer físico. Uma alegria que não vem do prazer relacional. Porque todos esses prazeres que eu acabei de citar, eles estão ligados com os sentidos, portanto eles têm a ver com a carne, com a natureza meramente humana. Mas quando eu falo dessa alegria de hoje, eu estou falando de uma coisa sobrenatural, um dom concedido, um carisma divino, um derramamento celestial, uma concessão de Deus, um gift, um presente, uma coisa que só vem de Deus, mas que você precisa experimentar todo dia, porque isso é uma promessa de Deus para quem crê em Jesus. Amém, queridos? Está disposto a curtir um pouco desse entendimento sobre a alegria sobrenatural? Essa alegria que vai fazer com que você abandone todos esses artifícios da natureza meramente humana e carnal, que procura te dar uma vibezinha miserável na cabeça, mas que te coloca para baixo, te deixa mal, te deixa péssimo depois. A alegria divina, ela tem a característica de te dar a vibe celestial, a alegria gloriosa,
e nunca te deixar mal. Ela te levanta, te fortalece, te enriquece, cura as tuas feridas. A alegria de Deus, ela cura doenças, ela cura enfermidades de coração, de alma, de mente, de corpo. Aleluia. Eu queria ler para você um versículo de Romanos. Romanos capítulo 8 é o capítulo que o apóstolo Paulo fala sobre a vida no Espírito, o andar em Espírito. É esse território de vitória, território de bênção, de poder, de unção, de prosperidade. Se você andar nesse território, você não vai ser derrotado pelo inimigo de jeito nenhum. Porque você não praticará nada que dê lugar a ele. Você estará andando em unidade com a realidade divina. Andar em Espírito. E o apóstolo Paulo faz um contraste entre andar na carne e andar em Espírito, porque isso é importante para você todo dia entender isso. Tudo bem? Eu falo para você que a vida cristã, de verdade, a vida autêntica, verdadeira, genuína de Deus, ela é uma vida diária. É uma vida que você tem que ter uma visão diária, um compromisso diário, uma atenção diária, uma prática diária. Por quê? Porque Deus dá uma graça específica para o dia. Então, nesse dia que você está vivendo, e nós estamos vivendo, nós temos de Deus uma graça. O que é graça? Uma capacitação do Espírito Santo para este dia. Tudo que vai rolar neste dia já está projetado na mente de Deus para você. Olha que coisa gloriosa. Entende? Não importa o que venha, Deus te considerará a graça suficiente, a capacidade para viver. Então o apóstolo Paulo diz aqui: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito, com E maiúsculo, você pode ver que está no E maiúsculo, ele está falando do Espírito Santo. A inclinação do Espírito é vida e paz. Então ele faz um contraste. A inclinação da carne, ou a mentalidade da carne, em outra versão diz, a maneira de pensar segundo a carne, é morte, porque vai gerar morte emocional. Tudo bem? Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Vida e paz. Veja bem, a palavra de Deus diz que Jesus veio trazer vida, e vida com abundância. Isso significa o seguinte, que nós temos um corpo físico, biológico, que tem as suas funções naturais. Nessas funções naturais da nossa alma e do nosso corpo, existe uma certa alegria e uma certa vida que são naturais, que pertencem à naturalidade humana, que todo ser humano conhece. Por exemplo, todo ser humano pode ter uma certa medida de alegria, sem conhecer Deus. Eu estou falando assim, na carne, segundo a carne. Entende? Todo mundo pode dar risada, todo mundo pode ter momentos de alegria, todo mundo pode experimentar isso. Qualquer pessoa, até o incrédulo, até o ateu pode dar umas risadas, pode ter momentos de alegria. Só que o que ele está falando aqui é o seguinte: a inclinação da carne gera uma alegria contaminada por uma natureza separada de Deus, que não é a verdadeira alegria concedida pelo Espírito de Jesus. E hoje eu estou falando exatamente sobre esse tipo de alegria, que não é uma alegria meramente humana, que é dependente de fatores terrenos, dependente de fatores materiais, dependente de fatores... Só pelo fato de ser dependente, você já vê que ela é frágil. Porque a tristeza humana, a depressão, ela é um estado de alma
de ausência da glória divina. Não é a ausência de estímulos humanos, é a ausência da glória do Criador. Por isso que a pessoa tenta de tudo, ela tenta se divertir, ela tenta usar drogas, ela tenta usar álcool, ela tenta usar de todo tipo de coisa, mas ela não consegue preencher aquele buraco, porque aquilo lá é uma coisa que só pode ser concedida pelo Espírito de Deus. E é sobre essa alegria que a Bíblia está falando, que não é uma alegria dependente, carnal, meramente humana, dependente de fatores, porque se esses fatores acabarem, a alegria acaba. E às vezes, com todos esses fatores presentes, a pessoa ainda é triste. Então, olha como que a carne, ela é morte, porque ela não gera a verdadeira vida e paz. Ok? Ela não gera. Ela gera uma coisa fake, uma coisa plástica. Então eu posso dizer para vocês com toda a autoridade e certeza que a vida sem Jesus, o melhor estilo de vida humano, sem essa glória de Deus, de Jesus Cristo, ela é uma vida carnal, imperfeita e plástica, fake, sintética, sintetizada. Ela não é a vida real que Deus tem planejado para mim e para você. Então a Bíblia fala de uma alegria que o grego, né, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E a palavra grega para alegria é hara. Essa palavra é traduzida na Bíblia de duas maneiras: alegria ou gozo. Então você vai entender isso daí. Tudo bem? A palavra hara é traduzida como alegria ou gozo. Significa o seguinte: uma alegria recebida. Uma alegria gargalhante, que você não consegue conter, você tem que expressá-la. Portanto, é um dom. Se ela é uma alegria recebida, ela é um dom, ela não é autogerada. Ela não é uma coisa que você manipula, você recebe. Olha que coisa gloriosa. Tudo com Jesus é recebido, inclusive a alegria e a paz. Sabe esse pessoal que fica tentando fazer exercícios mentais para ter paz? Eles estão procurando produzir a própria paz ou a própria alegria através de estímulos fakes. Mas com Jesus, com a glória de Deus em nós, tudo é dom, tudo é carisma, tudo é recebimento, inclusive a alegria. Na relação com Cristo, esta alegria, esse gozo, é um carisma espiritual, do mesmo jeito que existem os dons do Espírito. Existe o dom de língua, dons de profecia, dom da palavra do conhecimento, né? Dom de revelação, o dom de cura. Todos os dons espirituais são carismas. A alegria espiritual é um pleno carisma divino que você precisa aprender a receber. Porque ele não está embrionariamente nessa carne, nessa natureza adâmica que a gente recebeu do Adão. É uma coisa do Espírito Santo. Portanto, muitos cristãos também não entendem isso, que a alegria é um dom que precisa ser praticado. Aleluia. Isso é muito importante que eu estou falando para você hoje. Durante um bom período da minha vida, eu tive uma vida muito triste dentro de mim. Eu passei por situações que minha vida ficou assim muito apagada, muito triste. Eu era sombrio, a minha mente se tornou sombria, triste. Eu era crente em Jesus. Eu conhecia a Bíblia, eu procurava praticar as coisas de Deus, mas eu tinha uma tristeza, uma coisa assim que eu não conseguia explicar, era uma coisa que eu procurava solução de todo jeito. Eu comecei a me analisar, o que está acontecendo comigo. Eu começava uma introspecção para me analisar e falar, de onde está vendo isso? Eu sempre fui assim muito analítico.
E eu não conseguia entender. Mas eu sou cristão, eu estou com Deus, eu estou andando com Deus e tal. O que eu não entendia era essa relação que eu tenho que ter com a glória do Espírito de Deus que já habita em mim e que eu preciso aprender a receber as coisas que Ele produz, porque eu vivia um momento da minha vida em que eu tentava. É por isso que eu falo para você que essa palavra tentar e se esforçar não existe no dicionário da graça. Eu procurava tentar ser alegre. E quanto mais eu tentava, mais triste eu me tornava porque eu não conseguia. Entende? Deus, ao longo da minha vida cristã, teve que me ensinar muito sobre a graça, sobre esse depósito glorioso que já está preparado, que já está pronto. E eu fui aprendendo gradativamente. Oh Deus, muito obrigado por essa revelação. Muito obrigado porque o Senhor hoje está me ensinando que tudo já foi realizado, que a obra está feita. Eu não preciso tentar criar nada. O Senhor já criou para mim. Já está feito, já está concedido. Agora é questão de tomar posse. E aí eu fui aprendendo a me apropriar da glória de Deus que está em mim. Olha só o que está escrito no Salmo, capítulo 100, versículos de 1 a 2. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Amém? Olha só que legal nesse salmo, Deus dá uma receita para nós. Que a nossa adoração para Ele não pode ser feita de qualquer jeito. Ela tem uma educação divina. Ele nos educa como é que nós devemos adorá-lo e servi-lo com amor, na presença dele. Ele fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor. A palavra júbilo é uma outra palavra para alegria na Bíblia. Júbilo significa com muita alegria. Muita alegria. Ok? Então como é que nós devemos celebrar? Celebrar é fazer festa. Note bem, querido, que a adoração a Deus, ela tem que ser uma festa para Deus. Ela não pode ser aquela coisa gloomy, triste, sombria. Entende? Você deve aprender a entrar na presença de Deus com uma alegria concedida e não com uma alegria que você está tentando produzir. Não. Fala assim: vem aqui, Deus, me enche dessa alegria porque eu quero servir ao Senhor com alegria. É o que está escrito aqui. Servir ao Senhor com alegria. Então preste atenção no que eu vou falar agora. Sabe o que significa aqui essa expressão servir ao Senhor com alegria? Significa o seguinte: sirva ao Senhor com a tua alegria. Não é somente servir ao Senhor com atitude de alegria. Não, é servi-lo com a tua... Deus se sente servido quando você é alegre. É isso que ele está dizendo. Você quer dar um presente para Deus? Seja alegre. É o que ele está dizendo. Você quer servi-lo? Primeiro dê alegria para Ele com a tua alegria. Deus quer ver gente alegre. Deus não quer ver filhos que o sirvam com tristeza, por obrigação, com aquela atitude de eu tenho que fazer isso para conseguir aquilo. Isso não é servir a Deus com a tua alegria. Você está entendendo? A nossa adoração a Deus, ela tem que ser uma coisa tão autenticada pela alegria que a gente não precisa de mais nenhum argumento para dizer assim: eu sirvo a Deus por que você serve a Deus? Entende? Essas são perguntas fundamentais para o cristão. Porque se nós servimos a Deus para conquistar favor divino, nós estamos errados. Está entendendo? Muitas pessoas têm esse engano: eu quero servir a Deus porque eu preciso de
Ele parece assim um gêniozinho da lâmpada. Eu preciso que ele me faça algumas coisas. E como ele tem todo o poder, eu preciso servi-lo, entre aspas, né? Praticar algumas coisas para ele me dar em troca algumas coisas. Esse negócio é completamente furado com Deus. Deus não gosta disso. Pastor, mas Deus faz coisas por nós? Faz, ele faz muita coisa, mais do que você imagina e pensa. Deus é poderoso para fazer sempre mais do que você pede e pensa. Olha como ele é abundante. Mas o que ele não gosta é de um coração mesquinho, que chega para ele com essa atitude de vending machine, que bota uma moeda no slot, aperta uma alavanca e sai a mercadoria lá embaixo. Deus não gosta desse negócio, não. Deus gosta que você descubra a glória e a alegria de estar com Ele. Por isso que Ele diz, sirva ao Senhor com a tua alegria. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua misericórdia de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia. Conhece esse hino? Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Thank you, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa vibe gloriosa, que é a alegria com que você deve servi-lo. Glória ao nome do Senhor. Amém? E tem muita gente que lê um salmo desse aqui e fala assim, Deus está me mandando servir a Ele com alegria. Eu tenho que ter alegria para servi-lo. Não, você tem que servir a Ele com a tua alegria. Traz a alegria diante do trono e joga nos pés de Jesus. Traz esse cesto de alegria e joga, lança nos pés de Cristo Jesus. Eita glória! Isso sim é servir ao Senhor com alegria, dar gargalhadas no poder da graça de Deus. É derrotar o espírito satânico, do espírito da tristeza. É jogar uma gargalhada na cara do diabo e falar, eu consigo rir pelo poder da glória. Aleluia, porque o diabo adora gente triste. Ele quer ver gente, especialmente os cristãos. Sabe aquele bando de gente triste que serve a Deus com tristeza? É isso que ele quer fazer. E você tem que aprender o contrário. Tem que aprender a receber a alegria divina todo dia. Acorda bem de manhãzinha, fala assim, Senhor, eu quero tomar um porre de alegria. Aleluia. Engraçado a carne, né, cara? Se você pensar bem, as pessoas que aprendem a usar, por exemplo, a bebida alcoólica, eles não têm critério nenhum para... Eles se vangloriam. Quantas cervejas você tomou? Eu tomei 14. Eles se vangloriam na quantidade de se encherem. E os crentes muitas vezes não sabem se gloriar nessa glória. Quanto você se encheu, né? Quantas taças de alegria, de poder e de vitória você tomou hoje na presença de Deus? Os caras falam, o que você está falando? Eu não sei o que você está falando. Entende? Porque, sabe, cara, nós como cristãos, nós precisamos aprender a ter essa glória, não vanglória, né? Mas nós precisamos nos gloriar desse negócio. Eu sou alegre em Cristo Jesus. Até os hinos mais antigos, aquele simplesinho dizia, eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Aleluia! Eu não tenho vergonha de ser alegre em Jesus. Eu não tenho vergonha de dar gargalhadas pelo poder da glória de Jesus Cristo. E tem hora que essa glória me pega e eu dou muita gargalhada no poder
sobrenatural de Jesus Cristo. Eu aprendo isso todo dia. É o que Paulo diz. O apóstolo Paulo é um cara que ensina isso. Eu vou te perguntar uma coisa, você que é crente já há mais tempo, conhece a Bíblia, mas nunca ponderou no que eu estou falando hoje você vai ponderar. E você que é novinho na fé, escuta aí. Senta aí na audiência e escuta o que eu vou falar. Você acha que o apóstolo Paulo, cara, com toda aquela capacidade que aquele homem tinha de enfrentar todo tipo de oposição, tortura, prisão, sofrimento, passando frio, passando fome, sendo chicoteado pelo amor de Jesus, pelo nome de Jesus. Como que você acha, sinceramente, que um cara desse tinha o poder de continuar com aquela perseverança, sem cair na autopiedade que é tão comum aos homens? Como que você acha que ele podia enfrentar tudo isso? Sem cair nessa atitude de Deus, poxa, Pai, eu estou te servindo aqui, estou fazendo o melhor para você o dia inteiro, Senhor, eu tô sofrendo por causa do Senhor, eu prego o teu evangelho, eu ganho almas para Jesus, como é que o Senhor permite que essas chicotadas venham nas minhas costas, como é que o Senhor permite que eu seja preso, como que o Senhor permite que as pessoas zombem de mim, como que o Senhor permite isso, como que o Senhor permite aquilo? Como que você acha que Paulo conseguiria enfrentar esse negócio se ele não estivesse revestido de uma glória do Todo-Poderoso Deus, que trouxesse para ele uma alegria transbordante, gargalhante a cada instante? Eu posso dizer para você que eu vejo Paulo dando muita gargalhada no espírito, cheio desse vinho, cheio desse poder sobrenatural de gozo, porque é este gozo de alegria sobrenatural que fazia com que o Paulo aguentasse toda essa barra que você sabe que ele passou. Não é de outro jeito não, meu amigo. É uma capacidade sobrenatural de uma alegria que fazia esse homem ultrapassar todo esse negócio. É uma dose maciça de alegria carismática do Espírito Santo, de gozo, que os cristãos precisam conhecer hoje em dia. Amém? Olha o que o Salmo 16, versículo 11 vai dizer para você. Ele diz assim, aqui é o salmista falando com Deus, tá? Ele diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Pausa. Quem é que faz a gente ver os caminhos que nos conduzem ao sucesso, à prosperidade? Quem é que nos faz diariamente enxergar coisas que nos conduzem no caminho da excelência, no caminho do progresso interior, que ele está chamando de caminhos da vida? Tu me farás ver. É Deus que faz você ter entendimento e enxergar interiormente coisas que te façam subir de nível todos os dias. Ou seja, prosperidade, o que é? Prosperidade é romper níveis diários. Se você não romper níveis, você não está prosperando. Então, sempre prosperidade é um rompimento com o nível atual e passar por um nível mais avançado. Todo dia nós estamos passando de nível em nível. Se você não enxergar a vida espiritual assim, você vai cair na mediocridade espiritual. Está entendendo? Então, quando ele diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida, é sinônimo do seguinte: Senhor, tu me farás ver hoje, nesse dia, tudo que eu preciso ver para eu passar de nível. Aleluia. Para eu romper com o nível de hoje. Eu estou rompendo, olha minhas mãos, ó, rompendo, espremendo os níveis. Eu estou saindo desse nível e passando para o próximo, mais avançado e mais elevado. E quem é que me faz ver os caminhos que conduzem a isso? Só Deus. Tudo bem? Só Deus, pelo seu Espírito,
me faz ver todo dia o que eu preciso para passar de nível diário. Oh, glória ao nome do Senhor. Então ele diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua mão direita ou na tua destra existem delícias perpetuamente. O que ele está querendo dizer para nós? Ele está querendo dizer o seguinte: na presença de Deus, né, que não é a presença que está lá no céu, é a presença que está dentro de mim, aqui, ó. Olha aqui, eu estou batendo no meu peito para você entender o seguinte: onde é que está a presença do meu Deus? Está aqui nesse sujeitinho aqui, ó. Oh, aleluia! A presença dele está em mim, comigo, e eu preciso ter consciência disso. Presença de Deus não é uma coisa mística, intocável e impraticável. Presença é uma consciência de fé, de unidade, que eu estou com Ele e que Ele está comigo. Essa presença tem que gerar algumas coisas. O que tem que gerar? Ele diz aqui: essa presença do Espírito em mim tem que gerar alegria, continuamente. Continuamente. Por quê? Porque na presença do Senhor está escrito: há plenitude de alegria. Sabe o que significa a palavra plenitude? Significa uma coisa transbordante. Não é miséria, não é michuruqueza, não é coisa pequena. Não. Não é uma pequena medida. Não. É plenitude de alegria. É o que está dizendo. Leia esse Salmo 16, versículo 11 com calma. Deixa essa escritura diante dos teus olhos, assim que nem está diante dos meus aqui, ó. Começa a absorver isso, fala: aleluia! Eu não quero viver uma vida de nenhum tipo de tristeza, nenhum tipo de... Eu não quero encarar meu dia a dia sem ter essa glória de alegria. Eu tenho que começar o dia na gargalhada de Deus, na risada de Deus, no poder da alegria, na transbordância desse dom. Aleluia! Thank you, Jesus. Amém, queridos? Tu me farás ver os caminhos da vida, porque na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra existem delícias perpetuamente. Sabe o que significa essas delícias? Significa as coisas mais gostosas que o teu coração vai experimentar. Está entendendo? O ser humano peca porque ele busca delícias perpetuamente, sabe aonde? Na carne. Fala para mim se não existe, se não é isso que gera os maiores erros na mentalidade, na personalidade, no caráter humano. É que ao invés de nós buscarmos as delícias que vêm do Espírito, a gente inverteu totalmente a nossa ordem, a gente busca delícias no exterior. Né? A gente busca a delícia da comida, a delícia da bebida, a delícia do prazer sexual, a delícia das diversões, a delícia disso, a delícia daquilo. Embora exista alguma legitimidade em algumas dessas delícias humanas, o que eu digo legitimidade? O que eu quero dizer com legitimidade? Eu quero dizer que existem coisas que Deus permite, que Ele preparou para nós, né? Por exemplo, o sexo, ele é legítimo quando ele é praticado dentro do estabelecimento que Deus criou. Um homem casado com uma mulher casada com um homem dentro de um contexto específico, em que não é compartilhado com mais ninguém. Existe uma legitimidade de prazer aí. Existe a legitimidade da comida. Nós temos que comer e beber para viver. E é claro que se a gente puder fazer isso com um certo prazer, melhor. Então tudo isso é legítimo, não é isso que eu estou falando e condenando, não. Eu só estou dizendo o seguinte, e você vai entender porque você é bem inteligente, você vai entender o que eu estou falando. É que nós desde crianças aprendemos a direcionar o nosso coração e a nossa alma para essas delícias externas, de tal maneira que a nossa mente dependa dessa exterioridade para uma coisa que deveria estar dependendo da interioridade do Espírito. É isso que Deus está falando para você.
que na presença dele existem delícias perpetuamente. A palavra perpetuamente significa para sempre. Você tem o direito de ter completamente as delícias do Espírito de maneira perpétua, ou seja, esse negócio não acaba. Olha que maravilha. Perpetuamente significa para sempre. Então, não importa em que situação você esteja na sua vida, você pode ter acesso às delícias espirituais que Deus quer te dar no teu coração. São sensações e percepções de glória e de alegria e de delícias do coração que só sabe quem experimenta. Sabe aquele negócio, só sabe quem experimenta? Isso é uma coisa muito importante. Tem coisa que só sabe quem vive. Só sabe quem experimenta. Esse negócio do sujeito tentar explicar para outro aquilo que só ele experimenta é muito difícil. Amém, queridos? Em Romanos capítulo 14, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a definição, uma das definições mais maravilhosas sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é alegria, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você já pensou nisso? Pensa nessa definição e você vai ver como que Paulo ele quebra um paradigma a respeito do reino. Porque as pessoas pensam no reino de Deus assim: reino de Deus é um lugar que tem um trono, que tem, né, uma glória, uma majestade. Ele está pensando em termos da majestade do reino, certo? No entanto, Paulo traz 3 características e apresenta como se fosse o reino de Deus. O que ele apresenta? Justiça, paz e alegria. Nossa, gente, que definição gloriosa do reino de Deus. Ele está dizendo o seguinte: onde não existe justiça, não existe o reino. Onde não existe paz dentro de uma pessoa, ali o reino não está. Agora, o mais importante que a gente perde aqui: onde não existe alegria plena no coração do cristão, o reino de Deus não está operante. Você está entendendo a profundidade desse negócio? Se não houver alegria mesmo concedida por Deus, se eu não estiver experimentando essa cachoeira que vem dele em termos de alegria, eu não estou experimentando o reino de Deus dentro de mim. É o que ele está dizendo. Amém? O que você acha disso? Não é importante o que eu estou falando? Agora há pouco eu falei assim: como é que você acha que Paulo aguentava tanta pancada na vida? Ele está falando aqui, em Colossenses 1:11. Ele está mandando os crentes se encherem de poder. E neste poder está incluída essa alegria carismática do Espírito Santo. Ele diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Palavra que eu uso demais. Se você me acompanha, você sabe que o pastor Israel sempre fala dessa palavra glória, 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 glória. O que é glória? Glória é o poder do Espírito Santo sendo manifestado dentro de nós. Isso é glória. Então preste atenção. Sendo fortalecidos com todo o poder, não é algum poder, não é pouco poder, é com todo o poder. Segundo o quê? Segundo a força da sua glória. Existe uma força na glória, no poder divino em nós. Agora ele completa. De que maneira? Em toda a perseverança e longanimidade, com gozo, com alegria. Perseverança e longanimidade, paciência. É assim que Paulo conseguia vencer as barras pesadas dele. Ele tinha que ter uma paciência celestial, aquela capacidade inquebrantável de não quebrar, mas tinha que ter um outro ingrediente: gozo. É o que eu falei para você agora há pouco. Se ele tivesse só a longanimidade, uma hora ele ia quebrar.
Você entendeu o que eu estou falando? Não adianta tentar ter só longanimidade, capacidade elástica. É preciso misturar com o gozo do Espírito. A alegria do Espírito vai ter que estar sendo manifestada poderosamente na vida, senão o sujeito não aguenta as barras do mundo. Os confrontos contra o reino das trevas. É preciso gozo, alegria. Amém, queridos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é muito importante. Talvez você seja um cristão novo, não sei como que está a sua vida hoje. Mas o que eu estou procurando trazer para você é o que não me trouxeram lá atrás. Eu tive que estudar a palavra de Deus, eu tive que aprender com o próprio Espírito a receber essa glória. Sabe por quê? Porque ninguém lá atrás chegou para mim, senta aí. Eu vou te educar no caminho da verdade. Não existia uma mentoria, não existia alguém que falasse assim, meu filho, eu preciso te ensinar os caminhos da vitória, os caminhos da glória, os caminhos do Espírito. Mas hoje, eu estou fazendo isso com você. Eu estou passando dicas espirituais que custariam muito, se fosse cobrado em dinheiro, custaria muito dinheiro uma mentoria, mas a palavra de Deus diz que não existe preço para esse negócio, é grátis. Tem que ser gratuito, porque de graça recebemos e de graça damos. Amém? Então, eu queria que você valorizasse muito a palavra de Deus que está sendo trazida, porque isso daqui qual é o custo disso? É o custo de uma vida. Isso custou minha vida. Isso custou horas e horas e dias e anos de tristeza, de angústia e de falta de entendimento em mim, para que eu pudesse aprender com o próprio Espírito Santo o caminho da glória, da alegria espiritual. Amém? Eu vou terminar com esse assunto é muito extenso, eu poderia ficar falando aqui com você sobre isso por muitas horas. Mas eu não quero fazer um vídeo extensivo, eu quero que você tenha um aperitivo disso para que você entender que existe um caminho sobrenatural de alegria. Só isso que eu quero que você saiba. Em Romanos capítulo 15, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Todo versículo precisa ser meditado assim devagarzinho, pausadamente. Olha só que coisa maravilhosa. O Deus da esperança vos enche. Quando ele fala encha, ele está dando a ideia de que o crente precisa aprender essa dinâmica, que nós somos como um bujão. Nós somos como um bujão que precisa ser cheio, precisa ser enchido. E quem enche? Só Deus enche. Não adianta tentar fabricar. É preciso olhar para esse Deus e falar: Deus querido, só o Senhor enche esse bujão que sou eu. Ninguém me enche. Eu já tentei me encher, Senhor, só dá zebra. Então a palavra de Deus diz: o Deus da esperança vos enche. Quem é que enche? É Ele. Então o que você faz? Você tem que ter pelo menos né? A ambiência correta. Procura um lugar aí separado de todo mundo, cara, e começa a curtir Deus. Mas eu falo curtir mesmo. Aprenda a amar essa glória de receber dele. Entende? Não faz da tua relação com o Senhor aquela coisa árida, entendeu? Porque nós aprendemos isso. A gente aprende isso da religião. A religião torna tudo com Deus muito difícil. Primeiro coloca um monte de burocratas no meio do caminho para atrapalhar a nossa relação com Deus. Isso é que a religião faz. Burocracia espiritual. Você não pode ir direto para o teu pai, você tem que passar pelos burocratas de plantão.
Você não pode se confessar com o teu Deus, você tem que se confessar no ouvido dos burocratas que estão atrás dos biombo. Isso é religião, isso, Deus nunca criou isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Religião nunca foi criada por Deus. Leia a Bíblia e você vai ver que tudo isso foi criado depois, com a má interpretação das coisas de Deus. Foi criado depois por homens. Mas se você for direto à fonte, se você for direto a Deus, você vai ver que Ele te liberta de muita coisa que a religião traz. A religião traz tristeza no coração. Entende? Se eu tivesse que viver uma vida com Deus baseada em religião, baseada nesse martírio diário de ter que rezar não sei quantas bolas por dia e me ajoelhar em cima de caroço de milho e sei lá, isso tudo, mas não é só isso, né? Existe uma tristeza na reza, na oração religiosa, simplesmente por causa do seguinte: porque Jesus te convoca diretamente para entrar na presença dele diretamente, sem nenhum mediador. Não acredite nisso. Não acredite em mediadores. Não acredite, porque você vai perder a alegria e a glória de entrar diretamente na presença desse Deus. Por isso que ele falou lá, na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Como que você vai entrar na presença dele se você fica parado no meio do biombo com um homem? Se você está acreditando no sacerdote como mediador entre você e ele, ali não tem alegria nenhuma. Você tem que falar para ele: sai do meio do caminho, porque Jesus abriu o caminho para que eu possa entrar na presença do meu Pai. Sai do meio do caminho, sacerdote, porque eu já não tenho mais sacerdote, diz a palavra de Deus. Só existe um supremo sumo sacerdote hoje, chamado Jesus Cristo, e é esse que me dá a entrada total na presença do Pai. Aleluia. Então, quando você deixa de ser religioso e entra na presença do teu Pai, você começa a entender esse versículo de Romanos 15. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo, de toda essa alegria concedida, espiritual, carismática, esse dom que você precisa praticar. Você precisa aprender a sorrir no Espírito. Do mesmo jeito que nós aprendemos a falar em outras línguas pelo poder de Deus, isso é um aprendizado porque você precisa se entregar pela fé a essa realidade sobrenatural. Da mesma maneira, você precisa se entregar ao riso sagrado, ao riso em Deus, ao riso santo. E tem gente que vai escutar essa mensagem minha que nunca soube dessa possibilidade, pode achar que eu sou weird, sou esquisito, mas não sou não, filho. Tudo isso é um presente que Deus nos deu, mas nunca é desembrulhado pelos cristãos. Sabe aquele presente que o cristão nunca desembrulha, porque não entende? Ele está ali, debaixo da árvore de Natal, mas ele olha para aquilo ali, fala: e esse presente aí? Está aí. É o presente da alegria espiritual. Ah, é? E ele é para ser usado? É para ser usado. Mas por que a gente nunca abriu ele? Boa pergunta, né? Completando o versículo, diz assim: e o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer. São duas características poderosas que a tua crença tem que ter. A tua crença em Deus tem que ser cheia de paz e de gozo, de alegria. Se você estiver crendo em alguma coisa da Bíblia que não está te trazendo paz, está trazendo desconforto, esse não é o crer de Jesus. Você está entendendo? Eu conheço muita gente que olha para a Bíblia, em vez de ter essa paz, tem agonia e medo. Medo de Deus, medo do inferno, medo da vida, medo da mão de Deus pesar a mão. Cara, isso é uma coisa que Deus odeia. Deus criou todo um sistema para que a gente possa ter paz no crer. Você está entendendo?
Como que Deus vai criar todo um sistema para me tirar da condenação e aí eu vou morrer de medo de ser condenado? Como é que pode um negócio desse? É o que Paulo está falando, que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no crer. O crer tem que ter essas duas características poderosas. Todo o meu crer na palavra de Deus tem que gerar muita alegria em mim, é o número 1. Segundo, ele tem que gerar paz em mim. Porque se não estiver gerando gozo e paz, não é uma crença bíblica, é uma crença diabólica, com o nome de Bíblia. Entendeu? O diabo torce a Bíblia no coração dos cristãos, muitas vezes, para que eles não tenham a paz bíblica e o gozo bíblico. Mas eles têm uma agonia bíblica e uma tristeza bíblica. Mas o Paulo está destruindo isso daqui. Ele fala assim: queridos, eu quero que Deus encha vocês de todo gozo e de toda paz, na medida que vocês creem na palavra. Vocês precisam verificar se a tua crença está tendo essas duas características. Para quê? Aí ele completa: para que sejais ricos e não miseráveis. Para que você seja rico de esperança no poder do Espírito Santo, você precisa ter essas duas características. Você está entendendo isso? Vamos repetir, irmãos? É sério. Para que eu seja rico de esperança no poder do Espírito Santo, eu tenho que ter duas características no meu crer. Eu tenho que ter muito gozo, alegria celestial, e tenho que ter muita paz naquilo que eu recebo da Bíblia e da palavra. O apóstolo Paulo está falando: tenha esse cuidado com a tua crença e você será rico. Você não será idiota. Você não será levado ao redor pela estupidez do homem que tenta ensinar a Bíblia sem entender Bíblia. Aleluia. Aleluia. Vamos orar juntos? Oh, aleluia. Oh, glorioso, santo e maravilhoso Deus. Tu sabes, ó Deus, que na minha particularidade, na minha privacidade, eu entro na tua presença com glória e com gozo, orando em espírito e cantando em espírito e salmodiando em espírito e te adorando em espírito, e essa alegria cai poderosamente na minha alma, com risadas de Deus, com gargalhadas poderosas da verdade do Espírito. Porque é isso que o Senhor preparou para todos nós. Não é para um, não é para dois, não é para três. O Senhor não faz acepção de pessoas. Toda a igreja de Jesus Cristo deveria conhecer isso aqui profundamente e praticar profundamente. Portanto, Pai, eu joguei um aperitivo aí para os meus irmãos. Eu joguei um aperitivo para eles e eu te peço, papai, desperta os meus irmãos para isso, porque eles nunca mais vão querer, buscar esse negócio lá fora. Aqui dentro está cheio de alegria. Na tua presença existe plenitude de alegria. E na tua destra, onde eu estou, porque eu estou com Cristo, Cristo está à tua destra, existem delícias perpetuamente. Eu me delicio com a tua presença. Eu me delicio com a tua verdade. Eu me delicio com a tua glória. Aleluia. Senhor, eu te peço isso. Se eu despertar os meus irmãos para isso, eu vou ser mais feliz do que nunca. Eu peço ao Senhor que o Senhor desperte fé no coração dos meus irmãos. Porque tem muita gente que pensa que essa coisa extraordinária que vem de Cristo é uma coisa muito louca. Não, esses caras aí estão pirados. Então não, filho. A vida espiritual, ela só é esquisita para uma mente carnal, acostumada com Adão, acostumada com a naturalidade caída, deprimida, cheia de miséria e derrota. Para esse tipo de vida, nós somos os caras mais esquisitos do mundo. Mas para nós que somos salvos, isso é poder de Deus. Aleluia.
Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe nesse dia, te enche de plenitude, de vitória, de paz no teu crer, de alegria no teu crer. E é isso que Deus quer e eu também quero, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor.